Seja muito bem-vinda ao nosso Circuito Mulher, um lugar onde mulheres extraordinárias estão compartilhando seus conhecimentos para poder impactar a vida de outras mulheres mais extraordinárias ainda. Então, a gente só tem gente do bem por aqui. Eu quero agradecer muito, muito mesmo o aceite do seu convite em participar dessa quarta edição do nosso circuito. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, olá. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho e dar um pouquinho de algumas dicas sobre a área financeira. Para quem não me conhece, eu sou Jandaracy Araújo, sou especialista em finanças. Hoje estou como subsecretária de empreendedorismo do governo do estado de São Paulo, dirijo o Banco do Povo Paulista e nós vamos dar algumas dicas sobre finanças. E finanças não só do ponto de vista do negócio, mas para quem é empreendedor, principalmente, também das finanças pessoais, porque é um estigma, né, que todas as pessoas, os empreendedores, principalmente no começo do negócio, acabem misturando o dinheiro, e isso impacta na gestão do negócio e também na gestão das finanças pessoais. Muito bom, Janda. Então, aqui pela nossa agenda, nós vamos percorrer esses caminhos, é isso? Exatamente. Apenas um disclaimer do qual é o meu propósito. Eu já sou professora de finanças também, finanças corporativas, e compartilhar conhecimento, principalmente com quem empreende, com quem tem essa ambição de começar, talvez até começar a empreender, tem sido meu grande propósito. Educação financeira no Brasil é um ponto que a gente não trabalha. Segundo a OCDE, só 35% da população brasileira é alfabetizada financeiramente. E é um número que me entristece como professora, principalmente, aí usando meu chapéu de professora, que um tema tão importante, um percentual tão baixo da população tenha conhecimento. E o meu propósito é levar esse tipo de conhecimento para todas as pessoas, compartilhar o máximo, porque a partir do momento que nós temos conhecimento a gestão da nossa vida financeira, a gente consegue também gerir outras áreas da vida e ter a tão famosa liberdade, né? A liberdade de escolha. Pode passar, Tatiane? Passo. E aí, para a gente se inspirar um pouco, eu fui buscar uma referência, uma grande campeã, que é a Serena Williams. Não importa qual é o seu passado, nem a sua origem. Se você tem sonhos e objetivos, isso é tudo que importa. E isso serve muito bem para a questão financeira. Não importa se você já foi muito endividada, se você teve dívidas, como está seu negócio, está bom ou está ruim, principalmente no momento que estamos vivendo no mundo, isso não importa. O que importa é qual é a sua decisão a partir de hoje para mudar o seu cenário pessoal e o cenário do seu negócio. E é com esse tema que a gente vai falar hoje, partindo direto para o ponto. A gente vai direto ao ponto. O Dinheiro Sem Neuras é um projeto que eu tenho, vou lançar um livro em breve, e ir direto ao ponto é fazer perguntas e trazer algumas reflexões. Pode passar, Tati? Todo mundo sabe qual é o seu custo de vida? A primeira pergunta que quem quer empreender ou já empreende tem que ter muito claro. Qual é o seu custo de vida? Se você tem negócio, você tem real clareza qual é o custo do seu negócio? Com essas duas perguntas respondidas de forma transparente, porque muitas pessoas não fazem um real controle nem das suas despesas, do seu custo de vida pessoal, dos seus orçamentos pessoais, e também no negócio acaba deixando alguma coisa escapar. Organizar, ter a real noção do seu custo de vida e de quanto custa o seu negócio é o caminho de partida para criar um bom planejamento financeiro e conseguir organizar as suas finanças. Jandaracy, por que, na sua opinião,
as pessoas, elas têm essa dificuldade de entender ou de compreender o quanto custa, né, a sua vida, né? Qual é o seu custo de vida? De onde vem essa dificuldade? Porque parece tão óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Na prática, não. E aí, talvez seja eu considero uma questão cultural, né? Nós temos algumas crenças, todas as pessoas têm algumas crenças, alguns pressupostos, que dinheiro não é bom, né? Falar de dinheiro não é legal, e isso fica no nosso inconsciente coletivo, e a gente não para poder analisar o quanto é que a gente precisa para viver. Então, se a gente vai gastando o que tem, e é meio que um inconsciente, a gente está mudando isso, obviamente, mas sabe aquelas premissas, ser rico não é bom, mulher não gosta de falar de dinheiro, essas coisas que a gente vai absorvendo ao longo, né, da história, isso fica no inconsciente coletivo e impacta no dia a dia. Muitas pessoas, e aí são hábitos também, elas não têm aquele gasto extra no cartão de crédito, sabe aquela comprinha por impulso? Quando você começa a adquirir o hábito de gerenciar sua vida financeira, planilhar todos os gastos, ter um controle todo mês, você começa a ver o quanto você gasta com coisas que não são necessárias e importantes para a sua vida. E muita gente se incomoda com isso. Então, em algumas consultorias, algumas mentorias que eu já fiz, tinham pessoas que chegavam a gastar 10% a 20% do salário com Uber. Com Uber. E aí, nada contra o Uber, mas era um descontrole. Super endividado em cartão de crédito, com coisas que não eram necessárias. Quando a gente pegava o extrato do cartão, não era com o supermercado ou uma compra, uma necessidade médica, uma farmácia. Não, era com cafezinho, com almoço, com jantar, né? A comprinha do sapato que não precisava. E olha aí como estamos vivendo todos dentro de casa, a gente descobriu que não precisa mais de tantos sapatos assim. Então, esse olhar mais atento e focado no dinheiro não é um hábito ainda da população brasileira. E aí, por outro lado, acontece a mesma coisa dentro do negócio, porque como você não tem um hábito de gerenciar o seu próprio dinheiro, você também faz a mesma coisa com o negócio. São gastozinhos desnecessários. Não gerencia. E de negócio tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de empresa, que os custos do negócio, geralmente, o grande... vamos dizer, escoador de dinheiro são as despesas miúdas, as despesas pequenas. É um papel que não dimensionou a quantidade de papel que precisava, toda hora é o clipe em excesso, são coisas que efetivamente geram desperdício para o negócio e não agregam valor. E fazer análise de custo do negócio é tão importante quanto é muito mais importante, né? Eu costumo dizer que os dois têm a mesma importância, mas é fundamental para quem quer empreender. Então, quem está empreendendo precisa ter muito claro qual é o seu custo de vida. Por quê? Vai estabelecer o quanto essa pessoa precisa retirar do seu negócio, qual vai ser o prolabore dela para poder ela ter tranquilidade até para tocar o negócio. O custo do negócio é o quanto a pessoa precisa para poder ver o quanto esse negócio precisa minimamente faturar para manter o custo de vida dela e o negócio girar. E aí eu venho com essas provocações. Você sabe o quanto de dinheiro você tem? Você já ganhou ou perdeu dinheiro no passado? Qual foi o crescimento do seu patrimônio nos últimos anos? Se você vendesse tudo que você tem hoje, quanto você ganharia? Quanto de dinheiro você tem? Dinheiro, cash, né? De onde vem o seu dinheiro? Vem só do negócio? Você é uma pessoa que atua no mercado corporativo privado, é uma pessoa que tem um emprego, ou você tem uma pensão? De onde vem o seu dinheiro? Né? Para onde vai o seu dinheiro? Que é aquela história de fazer uma planilha, olhar os custos, olhar de verdade, né? O quanto gastou com café, o quanto gastou no cabeleireiro, o quanto gastou
com joias, o quanto gastou com maquiagem. É olhar, não tem problema nenhum gastar com essas coisas. O que precisa ter é o quanto você gasta e se isso te deixa confortável, né? E o que o seu dinheiro está fazendo por você. São várias perguntas. Essas perguntas, essa apresentação vai ficar compartilhada e são perguntas fundamentais para você começar a gerenciar e entender de onde vem seu dinheiro. Se está pensando em ter a liberdade financeira, olha, daqui a alguns anos eu estou pensando em me aposentar e está pensando em depender de previdência pública, sinto muito, você precisa correr para poder fazer esse levantamento e entender o que você precisa fazer para, se amanhã você quiser mudar de emprego, ou você quiser se aposentar, ou quer fazer uma viagem, você precisa ter real dimensão do quanto de dinheiro você tem. E o que dá para fazer? Eu quero montar um negócio, está empregada, a pessoa está empregada e quer montar um negócio. Como ela vai fazer para montar esse negócio, né? E se você tem um negócio, pode passar, Tati. Pode. Para quem tem negócio, quem está começando, ou mesmo quem já está aí há alguns anos empreendendo, você conhece os indicadores do seu negócio? Quanto sua empresa precisa faturar todos os dias para pagar todas as despesas? Isso é um grande direcionador. Um grande direcionador. Você sabe, você acorda todo dia, porque quem tem negócio é assim, todo dia é um novo dia, todo dia o negócio está começando. Quanto precisa faturar para pagar as despesas do seu negócio e para manter seu custo de vida? Qual é a sua margem de lucro? Ok, você sabe quanto precisa vender para pagar todas as despesas, mas um negócio, para poder continuar, ele também precisa de investimentos. E esses investimentos, eles virão da sua margem de lucro. E sabe qual é a sua margem de lucro? Que é o que sobra depois dos impostos? Quais são os seus maiores custos e suas maiores despesas? E aí, tem uma coisa muito interessante, que é separar custo de despesa. O custo, ele está associado à aquisição de ativos ou associado diretamente à prestação de serviço. As despesas, elas estão ligadas aos gastos que você tem para administrar a sua empresa ou para você vender o seu serviço. Então, o que despesas? Despesa com marketing, despesa de aluguel, contador. Então, eles acabam se entrando dentro do grupo de despesa. O custo é o quê? Quanto custou a embalagem do seu produto, se você trabalhar com produto, os insumos para você fabricar aquele produto. Se presta serviço, quais são as ferramentas que você precisa para prestar aquele serviço, elas vão fazer compor o custo do seu serviço. Qual a rentabilidade final do seu negócio? Quando fecha o mês, você em um período, 6 meses, você sabe qual é a rentabilidade? Qual a lucratividade do seu negócio? A lucratividade, ela trata de um percentual que indica os ganhos obtidos com as vendas de uma empresa em um determinado período. E a rentabilidade é o retorno do investimento que foi feito. Então, são conceitos diferentes, mas muito importantes de se gerenciar numa empresa. Então, anota aí. Rentabilidade é o retorno sobre o investimento feito ao longo de um prazo na empresa. Lucratividade é o percentual que indica os ganhos obtidos com as vendas, dos seus produtos ou seus serviços durante um determinado período. E aí vem a dica de ouro. Nós estamos vivendo num período, nós tivemos um ano especificamente desafiador. Todos os paradigmas, tudo que a gente tinha planejado, ele teve que ser, planejamentos que você tinha para 4, 3, 5 anos, teve que acontecer em questão de meses.
E muitas das coisas que você tinha planejado simplesmente não aconteceram. E tanto para quem empreende como para quem está empregado, precisou gerar. Algumas pessoas perderam seus trabalhos, ou ficaram em casa, ou tiveram suas rendas reduzidas. E aí, qual é a história? Aumentar a receita e aumentar lucro. Mas aumentar lucro não necessariamente, aumentar a receita não necessariamente aumenta lucro. E aí, o que é que quando a gente fala que a lucratividade é o que sobra depois que você paga tudo, então, para quem tem negócio, principalmente, alguns caminhos para aumentar seu lucro é aumentar a receita. Isso é fundamental de nós falarmos. Crie novos canais de venda. E aí nós assistimos todas as pessoas partindo para o universo digital. Um mercado que nós estamos falando aí já em torno de 15, quase 20 anos. Empreendedores que sequer tinham uma página nas redes sociais. É um excelente canal de venda. Quem não tinha, teve que se adaptar. Trabalhar com marketplace também. Trabalhar com redes de afiliados é também um caminho. Organize seu financeiro. Se você não sabe para onde você está, você não vai saber para onde vai. Organizar o financeiro, fazer todos aqueles levantamentos que eu falei anteriormente, nos slides anteriores, vai ajudar a você ter um norte de como para onde você vai e como você vai. É fundamental. Todo mundo fala, e é uma máxima no mundo empresarial, que o financeiro é o coração da empresa. E é verdade. Sem caixa não tem empresa. Se você não sabe, não gerencia as finanças ou delega para terceiros as finanças do seu negócio e não sabe, não acompanha, então você não tem um negócio. É fundamental ter essa visão. Uma outra dica muito importante é venda mais para o mesmo cliente. E aí é analisar o seu portfólio, tanto de serviços quanto de produto, ou seja, ou serviços ou produtos, o que você pode agregar para o seu cliente atual, para que você possa aumentar a sua receita. E aí, eu venho com a outra mulher inspiradora, que é a Oprah. Quem conhece a história da Oprah, e quem não conhece, procure saber. Uma mulher que revolucionou, tem uma história de virada impressionante. Uma pessoa que tinha tudo para não ser nada, apenas mais uma, né, entrar numa estatística, e é uma milionária nos Estados Unidos, né, dona de um canal, dona de um programa, ela tem uma série de produções, e o peso, a transformação dessa mulher, inclusive na vida financeira, é inspiradora, né? E ela fala, se você olha para o que você tem na vida, você sempre terá mais. Se você olha para o que você não tem na vida, você nunca terá o suficiente. Isso cabe tão bem com a área financeira, cabe muito bem com as suas finanças. Se você não olha o que você tem, você nem sabe o que você tem de verdade ou o que você não tem, porque você simplesmente não olha. Então, organizar a vida financeira é você ter um total controle sobre sua vida. É muito doloroso, eu chamo que é o momento da DR, é ficar de frente com a planilha, ficar de frente com a carteira é doloroso, é quando você para e olha o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, para onde está indo o meu dinheiro. Pode passar. E eu estou à disposição nas redes sociais. Podem me chamar no meu LinkedIn, que é Jandaracy Araújo, no Facebook, Jandara Araújo, e no meu Instagram. Estou lá, pode me chamar para tirar dúvidas, comentar. Se quiser falar mais sobre finanças, também terei o maior prazer em estar com vocês e responder outros questionamentos. Era esse o meu recado e obrigada, Tatiane, pela colaboração. Janda,
No meio da sua apresentação, acho que talvez as meninas podem ter ficado, né, ou a nossa audiência pode ter ficado com algumas dúvidas. Se você tivesse que oferecer para essas pessoas que empreendem e que não empreendem, né, que trabalham no emprego formal ou informal, mas ele trabalha né, numa empresa de outra pessoa. Se você tivesse que dar 3 grandes dicas valiosas para essas pessoas, o que você diria para elas? No sentido de, Janda, eu já tentei montar planilha, eu já sei quanto é o meu custo, mas eu sinto que, na verdade, eu preciso ganhar mais. Eu só não tenho a vida que eu mereço porque eu preciso ganhar mais e eu não estou conseguindo ganhar mais, ou a minha empresa não está conseguindo vender mais. Como que a gente poderia, né, voltar para um estágio de calma, respira, e agora a gente vai começar de novo? Bom, então tem alguma coisa errada. Ou você vive fora do seu padrão, que é muito comum. O que é viver fora do padrão? Viver fora do padrão, e aí não é o caso da grande maioria da população que ganha, não estou falando de pessoas que ganham um salário mínimo ou menos, né? Porque no Brasil a gente tem que fazer esses recortes de pessoas que vivem com 3, 4 reais por dia. Não estamos falando dessa população. Então, assim, você já viu seus custos, o que você pode fazer para reduzir seus custos? Primeiro exercício verifique sempre é igual a unha. Custo, despesa é igual a unha. Onde tem sempre onde cortar, tá? Então, primeira dica, custo e despesas, seja despesas pessoais e custo da empresa, sempre tem onde cortar. Então, pare e olhe quais são as suas maiores, onde estão suas maiores despesas. Então, para algumas pessoas, estão na manutenção básica do seu custo de vida. O que é que eu chamo de manutenção básica? Aluguel, saúde, alimentação. Até na alimentação, muitas vezes, você consegue reduzir, né, com as contas do supermercado, por exemplo. Você consegue fazer algumas reduções. Internet, né, o que você usa? Assinaturas. Muita gente tem um monte de assinatura. E ela nem sabe que tem, não usa. Vai dando ok em muitas coisas. E tem lá continha de 14, de 15 reais, assinante disso, assinante daquilo, e ela não usa. Então, reveja todos os seus custos novamente. Não basta ter só planilhado, você precisa saber onde você vai cortar. Para qualquer pessoa, isso seja para quem é empreendedor ou para quem está empregado, crie uma reserva de emergência. Nunca foi tão necessário, nunca se fez tão claro como nessa pandemia a necessidade de se ter uma reserva de emergência. No mínimo, 3 meses do seu custo de vida. Quantas pessoas não se viram em situações delicadíssimas por sequer ter uma reserva para passar 1 mês em casa? E isso você cria para negócios da mesma forma. Vimos que muitas empresas, muitas pessoas que tinham negócios tiveram que fechar as portas ou não conseguiram prestar o serviço da forma que prestavam. Quanto tempo o seu negócio consegue ficar fechado? O que vimos na pesquisa do Sebrae foi que a maioria dos negócios conseguiam ficar fechados apenas 23 dias. Estamos há 4 meses fechados, né, com a questão da pandemia, mais de 4 meses com esse cenário. Negócios, você precisa ter, no mínimo, 6 meses de reserva das despesas, dos custos fixos do seu negócio, né, das despesas fixas, melhor dizendo, das despesas fixas, que são o aluguel, se tiver funcionário. Janda, não é fácil, a gente vem de várias crises, eu sei, mas se você estava olhando bonitinho para a sua empresa como se deve, você tinha alguma reserva a mais para poder seguir adiante. Então, as dicas de ouro é reserva de emergência, revisão dos custos e buscar alternativa de renda e alternativa de venda. O que a gente pode falar do período de pandemia? Surgiram novas profissões.
surgiram novas formas de ganhar dinheiro. O dinheiro não desapareceu do mercado, ele só trocou de mão. Então, você está capacitado para trabalhar virtualmente? Você tem ferramentas para isso? Você sabe o que é rede de afiliados? Rede de afiliados, gente, não é pirâmide. Fujam das pirâmides. Rede de afiliado é, por exemplo, a maneira que o Magazine... sabe quem tem muitos seguidores? Quem tem muitos seguidores, influencers, eles conseguem ganhar dinheiro simplesmente por fazer posts de algumas marcas. Então, se você tem mais de 10 mil seguidores, você pode direcionar e criar sua marca pessoal nesse sentido. Outro exemplo, eu vou dar aqui, falar o spoiler, que foi feito um trabalho bem interessante, foi, um spoiler não, né, mas fazer uma propaganda, que foi o Magazine Luiza, que abriu o marketplace para pequenos e microempresários e também para autônomos se tornarem vendedores dos produtos, como de casa, compartilhando. Você tinha um link e você compartilhava a sua mini loja dentro do Magazine Luiza e você é recomissionado por aquilo. As pessoas clicavam, compravam e a venda de móveis e utensílio doméstico cresceu, porque está todo mundo em casa, então as pessoas estão arrumando mais a casa para ter mais conforto. Então, o dinheiro, ele só trocou de mão. Outra dica valiosa, revise o seu negócio, reinvente o seu negócio. O consumidor mudou, as necessidades de compra mudaram. O seu negócio é facilmente adaptável para essas novas necessidades, para essas novas tendências? Tem pesquisas gratuitas disponíveis na internet, falando exatamente das mudanças, do que mais as pessoas estão buscando comprar agora. Então, muitas pessoas que tinham lojas de roupa começaram, quem teve a velocidade, rapidamente virou e começou a vender máscara. Todo mundo está saindo de máscara. Então, tem muitas lojas de roupas, algumas que eu conheço, que estão fazendo um combinado. A blusa combinando com a máscara, o vestido combinando com a máscara. E, assim, reinventando o seu negócio. Então, a reinvenção ela tem que ser diária. Então, essas são as minhas 3, falei até mais de 3, mas são pontos essenciais para quem quer seguir, se reinventar e ter mais dinheiro. Perfeito. E como nós precisamos, na verdade, né, ter realmente essa analogia do nosso custo de vida, do que nós estamos buscando e quais são as nossas expectativas futuras para que a gente possa colocar os nossos orçamentos em ordem, né? Porque a gente sabe que quando você passa por uma dificuldade financeira, a sua necessidade básica como ser humano ela é abalada, né? E todas as outras coisas, todas as outras áreas da sua vida, todos os seus outros projetos, eles acabam realmente sendo interrompidos por essa questão dessa falta de organização, né, Janda? Sim, é a pirâmide de Maslow. A gente está falando da sobrevivência. Está instalado o modo sobrevivência. Por isso que a reserva financeira ela é tão importante. Ela dá essa tranquilidade para a pessoa se organizar novamente, descobrir novos caminhos, porque o básico dela está garantido. Está garantido as despesas da moradia, está garantido a alimentação, está garantido um plano de saúde, que também todos vimos o quanto se faz necessário, não é um luxo, né? Apesar no Brasil muita gente considerasse um luxo, mas não é um luxo. Então, na verdade, quando eu sempre falo, gente, dinheiro pode não trazer felicidade, né? Muita gente fala isso, não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade, que é outra crença limitante, vamos dizer assim. Eu não sou coach, mas eu costumo dizer que essa é uma das piores crenças limitantes, mas ajuda a dar conforto, ajuda a você trazer pequenas felicidades para você e para as pessoas que você ama. Porque nada mais desesperador do que a pessoa não ter dinheiro para comprar comida, ou estar com ordem de despejo, ou simplesmente não ter dinheiro para comprar uma medicação. E a gente viu muito isso. Eu fiquei muito espantada com o que vimos, com o que eu vi, né, também no público, mas de pessoas muito próximas que se viram em situações constrangedoras.
né? Porque efetivamente não tinha esse planejamento, eram empresas até que tinham, aparentemente, tinham uma situação interessante, mas as contas elas não estavam organizadas. Então, teve dificuldade em conseguir até empréstimo, dos empréstimos que foram liberados, né, pelo governo, pelo federal, tiveram até dificuldade em conseguir o empréstimo, porque a empresa estava tão desorganizada que ela não conseguia o empréstimo. Então, é muito importante isso. Muito bom. Janda, eu quero super agradecer aí a sua contribuição, as suas dicas valiosas. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, né, a vida das pessoas, os negócios das pessoas, e que elas possam continuar esse diálogo com você através das suas redes sociais, e que você possa estar conosco também muitas outras vezes falando sobre finanças, porque é muito gostoso te ouvir, é muito fácil compreender aí as suas explicações, e novamente, né, a nossa gratidão pela sua participação no evento. Eu que agradeço, foi um grande prazer, e qualquer dúvida, qualquer necessidade, podem me procurar nas redes sociais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau.